Palavras. Este programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura, PROAC. Estamos iniciando agora mais um programa Além das Palavras. Para dar início a esse programa, vou deixar com vocês uma poesia da minha autoria. A poesia é o que pulsa o meu coração. Não tenho medo de dizer o que eu penso, não. Medo eu tenho é de plantar e não colher, de guardar só para mim o meu saber e de viver na solidão. Agora, sem mais delongas, apresento para vocês o nosso convidado de hoje, que é o Thiago. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, boa noite. Thiago, fique à vontade para você se apresentar para o nosso público. Pode falar um pouquinho sobre quem é você? Bem, bom, eu me chamo Thiago Sobral, meu sobrenome. Sou cubatense, moro aqui na cidade, voltei recentemente a morar na cidade, inclusive. Tenho uma trajetória ligada à Igreja Católica, um pouco no passado, aqui da cidade, e também ligada à educação, né? Sou professor da rede pública municipal aqui de Cubatão, e estou me aventurando, né, na escrita há algum tempo, né? Na verdade, escrevo há bastante tempo já, né? Comecei a escrever com 17 anos, eu acho. Só que durante esses anos, aí, mais de 20 anos, hoje eu tenho 38 anos, né? Praticamente tudo que eu escrevi ficou restrito aos meus cadernos, aos meus arquivos. Durante um tempo até publiquei num site de produção coletiva. E aí de uns 2 anos para cá, então, que eu resolvi tornar público isso, né? Então comecei a usar a internet, as redes sociais, o Instagram principalmente, e o blog também, onde eu mantenho ali, deixo meus textos guardados, eu costumo dizer assim, né? E então, neste ano, publiquei meu primeiro livro, né? Não é o primeiro escrito, mas é o primeiro publicado. Thiago, você falou que você começou a escrever desde os seus 18 anos e você é professor. O que aconteceu primeiro? Primeiro surgiu esse desejo pela profissão de professor ou primeiramente você tinha esse desejo já de se tornar um escritor publicado? Como que foi isso? Bom, é uma pergunta que eu nunca parei para pensar, você acredita? Porque eu acho que as duas coisas surgiram muito cedo, né? Eu, desde pequeno, né? Eu falo que os 17, 18 anos foram um marco da escrita, porque foi quando eu comecei a guardar aquilo que eu escrevia, né? Eu tenho até hoje os primeiros poemas que eu escrevi guardados. Mas desde pequenininho, né? Então, quando eu estava sendo alfabetizado, eu lembro que eu criava historinhas, assim, a exemplo daquelas historinhas que havia na cartilha da escola. E aí eu criava histórias parecidas, né? Então, agora o desejo de ser publicado, de ter uma obra minha publicada, acho que surgiu quase que ao mesmo tempo com o desejo de ser professor, porque eu comecei a pensar em ser professor quando eu cheguei ao ensino médio com 15 anos e fui amadurecendo isso durante o ensino médio, né? Depois do ensino médio eu entrei para o convento, passei 3 anos num convento franciscano e naquela época então eu queria ser padre católico e também professor. E foi na saída, né, no ano de 2008, quando eu saí do convento, que então eu falei, não, eu vou ser professor sim, né? Só não sabia se eu queria ser professor de filosofia ou de português, porque são duas paixões que eu tenho, a literatura é uma paixão muito grande, tanto quanto a filosofia. E então eu acabei fazendo letras, né, e me tornei professor de língua portuguesa, e o desejo de ser escritor também nasceu nessa mesma época, só que só foi se concretizar eu não sei se com a publicação, porque eu não acho que para que alguém se possa dizer escritor precisa de alguma coisa publicada oficialmente, né? Acho que a partir do momento em que alguém escreve, ela é escritora, né? Mas isso se concretizou com a publicação do primeiro livro este ano, né? Sim, e como que foi esse processo para você conseguir essa publicação? Porque até que hoje as coisas são mais fáceis, né? Mais rápidas. Sim. Mas como que foi esse processo para você publicar? Você publicou independente, publicou com a editora? Como que foi? Isso. Então, como você falou, né, hoje em dia existem muitas possibilidades, ainda bem. O mundo tecnológico abre muitas portas, desde a publicação independente, os editais públicos que estão sendo cada vez mais incentivados. Só que eu queria que a minha primeira publicação fosse da forma tradicional. Então, eu escrevi esse, como eu já disse anteriormente, né, que é o segundo livro que eu escrevi, mas ainda é o primeiro publicado. E teve todo o processo de escrita, e eu falei, bom, primeiramente eu vou tentar pela forma tradicional, vou enviar para editoras. E aí, quem sabe, se eu não tiver nenhum retorno, partiria para tentativa de edital ou publicação independente.
Então eu mandei no final do ano passado, eu enviei o manuscrito, né, o original, para 12 editoras. Né? Busquei os contatos, os e-mails e enviei para 12 editoras. Quando foi em dezembro, entre finalzinho de dezembro e começo de janeiro, eu recebi o sim, né, de 3 editoras. Que bom. 3 editoras tradicionais, né? E aí eu analisei aquela que mais se adequava ao meu objetivo, que foi a editora Patois, né? E então eles assim foram super parceiros, acompanharam todo esse processo de finalização, de diagramação do livro. E então ele saiu pela editora Patois, né? Na forma tradicional mesmo. Né? Enviei o livro, ele foi aceito e a editora investiu no livro, né? E o livro está vivo hoje aí, né? Algumas pessoas já deram retorno da leitura dele, é uma experiência assim muito boa, né? Sim. E como que você se sentiu? Porque no caso até o ano passado você não tinha feito nenhuma publicação e de repente você manda e 3 editoras te respondem com um sim. Como que foi? É muito bom, porque assim, inicialmente, algumas pessoas já haviam lido o livro, né, para amigos que eu mandei tudo, e as pessoas falaram, olha, a história está muito legal, ficou muito bom, está muito escrita. E eu ainda não tinha essa confiança de que, vão aceitar, né? Eu falei, vou tentar a sorte. E de repente, quando eu recebi, né, o sim de 3 editoras, dá uma satisfação muito grande, porque talvez seja o sonho mais antigo que eu tenho, né? Como eu falei, desde pequenininho eu já escrevia coisas, então era o sonho que eu nutria há mais tempo, né? De publicar algo, né? Não de ter algo, tinha muitas coisas escritas, mas nada publicado. Então é a sensação de uma realização mesmo, né? De chegar a ver, né? No dia que eu recebi o livro impresso ali com capa, tudo bonito, com registro na Câmara do Livro e tudo mais, é uma sensação indescritível, assim, de uma realização muito grande. Eu imagino. Tiago, eu tenho uma pergunta para fazer para você, porém, a gente já vai estar entrando na questão do livro. Então, para não ficar cortado o nosso bate-papo, eu vou chamar o intervalo e no retorno a gente dá continuidade, tá bom? Tá. Vamos agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. É tempo de mudar o olhar e escolher bem faz toda a diferença. Na Ótica do Povo, você encontra um atendimento personalizado, entendendo na prática o que você realmente precisa. Aqui, você encontra muito mais do que óculos. Encontra experiência, confiança e um atendimento feito olho no olho. E se você procura estilo, conforto e segurança até mesmo para as crianças, o lugar certo é aqui. São diversas marcas de grife, produtos de alta qualidade e tecnologia avançada para cuidar da sua visão com precisão. Venha para a Ótica do Povo, escolha seus óculos e comece o ano enxergando melhor, com mais confiança e atitude. Ótica do Povo. Visite, experimente e sinta a diferença. Estamos retornando agora do nosso intervalo. Tiago, fala agora um pouquinho sobre o que é esse livro, o primeiro título que ele chama muita atenção. Pode mostrar o seu livro para o pessoal de casa. Fala um pouquinho sobre. Bom, eis aqui a minha primeira obra, né? Se chama O Pai, a Faca e o Beijo. E como a Débora falou, é um título que muita gente logo de cara fica, né, se perguntando, né, sobre a relação que há entre essas 3 palavras. São 3 substantivos que podem evocar muitas coisas, né? Se pensa em pai, para cada um de nós a experiência de pai é uma. Quando se pensa em beijo, né, podemos pensar sobre que tipo de beijo se fala. E por último, aliás, no meio, né, eu pulei a faca. A faca dificilmente vai trazer para a gente algo positivo, né? A gente pensa em faca, logo vai pensar em algo negativo. E, de certa forma, eu queria justamente isso, né? Porque o livro trata dessa relação entre um pai e um filho. Né? Um pai e um filho que cresceram juntos, o pai sonhando em transformar o filho num jogador de futebol. O pai era corintiano roxo. E ele pensa, então, em transformar esse filho num jogador de futebol. E esse é o primeiro elo e talvez o único elo permanente entre eles. Porque todo o resto é uma relação marcada pelo silêncio. É uma relação marcada por tudo aquilo que poderia ter sido falado, ter sido dito, mas não foi. E sobretudo, uma relação em que os afetos
né, entre pai e filho são interrompidos, são interditos, não se manifestam corretamente e isso acaba corroendo toda essa relação entre pai e filho, né? E ao longo da história, então, a gente vai descobrindo qual é a relação que há entre o pai, a faca e o beijo. Não é spoiler nenhum, né, mas eu já deixo claro logo no primeiro parágrafo que o filho matou o pai. Ele começa dizendo isso, o primeiro parágrafo do livro ele fala, olha, eu matei meu próprio pai, muitos quiseram matar o próprio pai, eu também quis matar o meu. E a partir disso ele desenvolve a história, quase que um flashback, assim, né, porque o livro se inicia com ele diante do cadáver do pai que ele acabou de matar. E aí a gente fica pensando, já sei o final. Sim, talvez saiba até o final, né? Mas por que ele matou? E é isso que a gente vai descobrindo a cada leitura, que intercala capítulos, né? Há capítulos em que o Santiago é o nome do protagonista, né, o filho, está diante do cadáver do pai, conversando com o cadáver do pai, e é somente nesse momento que ele tem coragem de falar para o pai tudo aquilo que ele não conseguiu falar durante toda a vida deles. E depois são intercalados capítulos de memórias, em que ele vai lembrando da infância, da adolescência, da juventude, né, dos momentos difíceis pelos quais ele passou com o pai, com os irmãos, com um amigo, e assim por diante. Sim. Tiago, e de onde que saiu essa história? Como que foi isso? Bom, essa é uma pergunta curiosa também, porque, veja, essa história foi escrita, foi desenvolvida no ano passado, né, no ano de 2025, foi publicado em abril deste ano. Porém, acho que pelo ano de 2022, eu estava conversando com dois amigos, né, a gente estava tomando cerveja, conversando, e falando de política, um contexto que não tem nada a ver com o livro, e um desses amigos disse que o Brasil só iria para frente se matasse o principal político do país, porque ele era como um pai que não deixa os filhos crescerem, não deixa os filhos se desenvolverem. E eu fiquei com isso na cabeça, né? E aí, dias depois dessa conversa, eu escrevi o primeiro parágrafo do livro. Eu vou até... Ele é curtinho, acho que dá tempo de ler. Sim, bem curtinho. O primeiro parágrafo diz assim: muitos quiseram matar o próprio pai. Eu também quis matar o meu. Não foi um pensamento repentino, foi na verdade um desejo insistente que veio brotando e latejando no fundo da alma, pesando no peito. E eu quis muito matá-lo. Quis com todas as forças da minha alma e do meu coração. E eu fiz. Fiz porque deveria ter feito. Fiz porque todos precisavam dessa morte. Fiz porque muitos deviam querer assassiná-lo. Matei porque eu era o único que poderia fazê-lo. Eu escrevi isso lá em 2022, né? E depois ficou guardado assim, né? De 2022 para frente. Em 2024 eu escrevi o primeiro livro, esse que eu falei que não foi publicado. E aí em 2025 eu falei, eu preciso desenvolver essa história. Mostrei esse parágrafo para um amigo meu e ele falou, cara, esse parágrafo aqui me trouxe muitas perguntas. Por que ele matou? Como ele matou? Como que era a vida desses dois, né, de pai e filho, que a gente, numa questão idealizada, sempre espera uma relação bem desenvolvida, em que o pai é exemplo, que cuida e tudo mais. E ele me fez essas perguntas e eu resolvi desenvolver a história, né? Então eu fui buscar os outros elementos que respondessem a essas perguntas. Eu falei, bom, como o livro já começa com o filho assumindo que matou o pai, eu preciso agora dar para o leitor todos esses motivos. E assim eu fui desenvolvendo a história, né? Ela foi nascendo. Foi uma história que foi escrita muito rapidamente, assim, né? Levei um pouco mais de um mês para escrever essa história inteira, né? A primeira versão dela, claro, depois vem todo o processo de revisão, de reescrita, né? Mas a primeira versão saiu um pouco mais de um mês, assim. Nossa, foi muito rápido mesmo. Foi intensa, como é o livro, né? Porque a leitura, né? É uma leitura que não dá fôlego para o leitor. O tempo todo, o leitor fica ali sendo sufocado por essa história, porque é uma história sufocante, é uma história muito violenta. E o processo de escrita foi assim também. E onde que acontece essa história? Tem alguma cidade em específico? Aqui na nossa cidade, em Cubatão, né? A história se passa em Cubatão. Eu nasci e cresci no Jardim São Francisco, né? Morei em duas ruas, né? Na rua João Damaso e depois, que ali mais estritamente falando é o Parque Fernando Jorge, né? E depois eu me mudei aos 10 anos para a Rua São Paulo, né? Aquele que é Jardim São Francisco, Vila Santa Teresa. E então eu cresci jogando bola, brincando ali. E a história se passa nessa região, né? Mais especificamente no Conjunto Afonso Schmidt, né? A família do Santiago, que é o protagonista, o filho, e o pai é o Luiz Severo.
Eles moram ali no Conjunto Afonso Schmidt, para quem é mais íntimo, as casinhas, né? Moram ali nas casinhas. Ele joga bola na pracinha, onde tem ali, que é em frente à antiga creche Menino Felipe. Então a história se passa ali, na margem do Rio Cubatão, naquela parte depois da linha do trem ali, né? Um pouco do Costa e Silva. A igreja matriz é cenário, embora no livro ela recebe outro nome. Não é Nossa Senhora da Lapa, mas é Paróquia de São Lázaro. Então esse é o espaço onde a história se passa. Nossa, que legal. Então, para o público que está nos acompanhando, né, sintam-se em casa, porque o livro acontece na Baixada Santista, na cidade de Cubatão. E como que foi essa experiência pós-publicação? Porque durante a escrita, a gente está ali, né, correndo, querendo dar o nosso melhor, mas também tem o pós. Como que foi esse pós-publicação para você? O pós-publicação acho que é a parte gostosa, né? E trabalhosa também, porque tem que trabalhar a divulgação do livro, as vendas, né? Fazer o evento de lançamento. O evento foi magnífico, super legal, que aconteceu aqui em Cubatão, né? No Mangue, lá, Steak Pub, um bar super legal aqui de Cubatão, que super apoiou o lançamento, a ceia, né? E o trabalho de encontrar os leitores, que nunca para, né? Ele continua até hoje buscando leitores, né? Encontrando pessoas, falando sobre o livro, divulgando e assim por diante. Nossa, que legal. E como que foi o feedback dos seus alunos? Então, para os alunos ainda não tive esse feedback. Por quê? Os meus alunos, em grande maioria aqui em Cubatão, são alunos do Ensino Fundamental 2, né, entre 6º e 9º ano. E eu acho que não é uma leitura para essa faixa etária ainda. Sim. Só que assim, eles têm muita curiosidade. Então, eles não leram o livro, né, eu recomendei e falei, olha, é melhor vocês crescerem um pouco mais para ler, né, por vários motivos, né, pela violência, por algumas cenas que há no livro, mas há muita curiosidade deles, então eles perguntam muito, eu mostrei o livro para eles, eles deram uma olhada assim, e perguntam muito, eu conto um pouco desse processo criativo, conto um pouco da história para eles e explico por que ainda não é o momento ideal para eles lerem. Sim, né? Sim, entendo. Tiago, agora nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente dá continuidade ao nosso bate-papo. Vamos agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. É tempo de mudar o olhar, e escolher bem faz toda a diferença. Na Ótica do Povo, você encontra um atendimento personalizado, entendendo na prática o que você realmente precisa. Aqui, você encontra muito mais do que óculos. Encontre experiência, confiança e um atendimento feito olho no olho. E se você procura estilo, conforto e segurança até mesmo para as crianças, o lugar certo é aqui. São diversas marcas de grife, produtos de alta qualidade e tecnologia avançada para cuidar da sua visão com precisão. Venha para a Ótica do Povo, escolha seus óculos e comece o ano enxergando melhor, com mais confiança e atitude. Ótica do Povo. Visite, experimente e sinta a diferença. Estamos retornando agora do nosso intervalo. Nossa, Tiago, que história! Você deixou assim a gente muito curioso para poder, né, ler a história. E eu tenho certeza que o público que está nos acompanhando agora ficou curioso também. Então, como que faz para poder estar adquirindo o seu livro? Bom, esse livro foi publicado pela editora Patuá, né, uma editora de São Paulo. O livro está disponível no site da editora Patuá. Então é só entrar lá, www.patuá.com.br, procurar pelo título Pai, a Faca e o Beijo, ou pelo meu nome, Thiago Sobral. Também na Amazon, ele pode ser encontrado na Amazon, só que na Amazon está um pouquinho maior o valor, tá? Tem umas questões administrativas lá que ele acaba sendo um pouquinho maior. E esses são os dois momentos, né? Eu devo receber mais exemplares futuramente, então também comigo, em alguns momentos, pode ser que eu tenha, caso seja aqui de Cubatão, a gente pode, né, combinar de entregar, eu tendo comigo exemplares, né? Essas são as formas hoje de acessar o livro, pela Amazon ou pelo site da editora Patuá. Sim, e eu sigo o Tiago nas redes sociais e você sempre posta alguma coisa referente ao livro. Passa as suas redes sociais para que as pessoas que estão em casa também possam acompanhar e fala um pouquinho sobre isso, essa dinâmica que você utiliza nas suas redes. Bom, no Instagram, né, você pode me encontrar pelo @thiago.sobral_ no final, né? Se colocar Thiago Sobral, normalmente já vai me encontrar.
A foto de perfil até, eu estou na nova rotatória ali da 9 de abril, onde tem os guarás no fundo, então acho que não vai ser difícil de encontrar. Então essa dinâmica das redes sociais, eu acho que hoje as redes também abrem um espaço muito legal para a literatura, né? Então eu utilizo as redes para divulgar o livro, né, esse meu primeiro livro. Eu escrevo crônicas também, né, praticamente toda semana eu publico uma crônica ali sobre temas os mais variados possíveis. Eu adoro escrever crônica, então encaro a crônica como um exercício de escrita literária diário, né, porque a escrita do romance é pontual, vamos dizer assim, né? O escritor não está o tempo todo escrevendo um romance. Aliás, há alguns que sim, né? Eu atualmente estou escrevendo uma outra história também, mas não é o tempo todo, né? Agora a crônica é publicada semanalmente nas redes e também faço o trabalho de divulgação do livro, né? Postando conteúdo sobre o livro, fazendo vídeos curtos sobre o livro, né? Devo trazer um pouco mais da cidade de Cubatão até nas redes também, essa é a ideia. Tiago, e já tem planos para o futuro, para um próximo lançamento? Como que está essa questão? Então, né, não tem nada concretizado, né? Como eu falei já algumas vezes aqui, eu tenho já um livro escrito, que foi a primeira experiência, que é também um romance, né? Ele já está praticamente pronto, mas eu não sei se ainda é o momento de publicar. E eu estou trabalhando em duas outras histórias, né? Uma delas se passa aqui em Cubatão também, vai se chamar A Vila, né? Mas eu ali estruturei um pouco a história e está na geladeira um pouco, e o que eu estou trabalhando mais intensamente é uma outra história que fala sobre um casal de idosos viúvos de 75 anos e que no meio de um protesto, no protesto do Fora Collor, lá de 1992, eles se encontram e se apaixonam assim à primeira vista. E começam a viver uma história de amor aos 75 anos e se comportar como adolescentes de 17 anos. Né? Eles ali se encontram, não se desgrudam mais e começam a passar aquele período do fora Collor, da inflação e tudo mais que o Brasil está vivendo. E eles largam tudo para viver a vida como dois adolescentes de 17 anos. É o que eu estou trabalhando agora, né? Está no início da história ainda. Então, quem sabe, como o Pai, a Faca e o Beijo foi publicado agora tem 3 meses ainda, né? Então, publicação futura deve levar pelo menos mais 1 ano, 2 anos aí, eu acredito, né? Antes disso não deve sair nada novo, não. Sim, Tiago. Tem uma dúvida que me surgiu, né? Você, como professor de português, você, ao escrever, né? Você se sente mais cobrado diante de uma publicação? Como que você se sente em relação à escrita? Não, porque eu acho que há uma diferença bem significativa, né? O meu trabalho como professor passa pelo ensino da gramática normativa, que essa gramática engessada, cheia de regras, e que ficou popularmente conhecido como falar corretamente. Então, o trabalho do professor de língua portuguesa passa por isso. Eu preciso ensinar isso para os meus alunos e também preciso ensinar as outras variedades linguísticas diferentes da norma padrão. Agora, quando nós nos deparamos com o fazer literário, com o texto literário, eu acho que há uma liberdade maior. Né? Então eu escrevo, sobretudo quando vou construir os personagens, buscando os falares da rua. Né? Aqui mesmo, nesse livro, trata de uma família de imigrantes nordestinos. Né? O Severo, que é o pai, e a dona Yolanda, que é a mãe, são migrantes nordestinos que vieram de Pernambuco nos anos 70 morar em Cubatão, como muitos vieram, como meu pai e minha mãe vieram nos anos 70 morar aqui. Então, a gente reproduz a variedade linguística, né, típica do que eu cresci ouvindo, porque eles são pernambucanos, tal como meu pai e minha mãe. Então, eles reproduzem ali uma variedade linguística. Isso é tão gostoso de trabalhar, né? A língua viva, a língua falada no dia a dia por pessoas reais, e não essas coisas que estão ali na academia. Ou como muita gente pensa que é a literatura porque tem contato apenas com a literatura do passado, e que é riquíssimo. Eu adoro os clássicos, leio muito clássicos, né? E aí a pessoa pode pensar assim, nossa, então o livro vai ser como Machado de Assis escrevia. E Machado de Assis retrata a língua portuguesa falada no século XIX. Hoje, o escritor de literatura de hoje tem que escrever a literatura de acordo com a língua portuguesa falada nos dias de hoje. E ela é muito gostosa e muito linda, né? Então eu não sinto esse peso na hora de escrever, porque a literatura nos dá muito mais liberdade do que a gramática. Que bom, adorei sua resposta. Nosso programa, como já esperado, correu, né? Foi muito rápido. Mas, Thiago, agora eu vou deixar esses minutinhos finais para você ficar à vontade, passar uma mensagem para o seu público e fazer suas considerações finais. Bom, primeira coisa,
que eu sempre gosto de falar é da importância da literatura. A literatura nos permite viver tudo aquilo que a vida real não permite. Muitas vezes perguntavam ao Antônio Cândido, que é o nosso maior crítico literário, para que serve a literatura? E ele dizia, a literatura não serve para nada, mas todos nós temos o direito à literatura, né? E esse trabalho do escritor de literatura e do encontro com o leitor é fundamental, porque ele tem contato com cada um de nós desde da primeira infância, desde o nosso primeiro momento, né? Toda criança gosta de história. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo gosto pelas histórias e pela leitura. Então, leiam, né? O que eu gostaria de pedir é que leiam sobretudo autores nacionais, autores brasileiros, autores locais, autores independentes, porque a literatura é muito rica e está sendo construída diariamente. A literatura nunca deixa de ser produzida. A gente vive muito provavelmente o momento mais rico da literatura brasileira. Eu falo rico na questão de quantidade de publicação, no acesso que se tem à literatura. Então tem muita coisa boa sendo escrita aqui no Brasil, por muita gente, literatura de altíssimo nível. Então leiam para as crianças, né? Leiam para si mesmo. Vamos deixar um pouco o celular de lado, vamos pegar o livro para ler, porque a literatura é capaz de transformar a vida. Ainda que ela não sirva para nada, ela é capaz de transformar a nossa vida, com certeza. Muito obrigada, Tiago. Foi muito boa a sua participação aqui hoje. E até o nosso próximo encontro, né? Quem sabe em alguma feira literária e tudo mais. Obrigado, boa noite. Desde já agradeço a você que ficou aí do outro lado e nos acompanhou até o final desse programa. Até o nosso próximo episódio. Palavras.